O sol nascia lentamente sobre as vastas terras de um fazendeiro conhecido em toda a região, Augusto Monteiro. Ele não era apenas um homem rico, dono de uma das maiores fazendas de gado e plantações, mas também alguém que carregava no coração um senso de justiça e bondade que raramente se via entre homens de sua posição. Apesar de sua fortuna, Augusto era simples no trato. Falava com todos sem distinção e nunca deixava que o dinheiro subisse a cabeça. Naquela manhã, o pátio da fazenda já fervilhava de movimento. Os empregados se organizavam para o trabalho, cuidando dos animais e preparando os campos. No entanto, a rotina seria interrompida por um episódio que mudaria a vida de todos os que estavam presentes. Pela estrada de terra que passava em frente à fazenda, uma jovem mulher caminhava com passos cansados. O vestido estava rasgado em algumas partes, os pés descalços cobertos de poeira e os cabelos desgrenhados. Nas mãos, ela segurava firmemente duas crianças pequenas, um menino de aproximadamente 6 anos e uma menina um pouco mais nova, talvez 4. As crianças caminhavam devagar, com olhares abatidos, claramente sem comer há muito tempo. O nome da jovem era Helena. Viúva desde muito cedo, havia perdido o marido em um acidente trágico numa obra em que ele trabalhava como pedreiro. Desde então, lutava sozinha para cuidar dos filhos, mas a pobreza a perseguia de forma cruel. Sem parentes que a amparassem, muitas vezes ela dependia da bondade alheia para conseguir alimentar os pequenos Lucas e Mariana. Quando Helena parou em frente ao portão da fazenda de Augusto, algumas pessoas que estavam ali começaram a cochichar. "Olha só quem apareceu, mais uma pedinte atrás do dinheiro do patrão", disse um dos homens rindo com desprezo. Outra mulher, empregada que ajudava na cozinha, completou. "Sempre aparecem assim, fingindo necessidade. Aposto que vai pedir esmola." Helena, com a voz trêmula, mas firme, pediu apenas um copo d'água para os filhos. As crianças estavam sedentas e o sol forte castigava sem piedade. Mas em vez de compaixão, os presentes começaram a zombar dela. "Trabalhar ninguém quer, mas pedir na fazenda do patrão, isso sim", ironizou o outro homem. Foi nesse momento que Augusto surgiu. Ele estava vestido de maneira simples, com botas de couro e chapéu, como costumava andar pela fazenda. Ao ver a cena, seu semblante mudou. Aquele homem, acostumado a comandar com firmeza, não suportava presenciar injustiças. Aproximou-se calmamente, mas com um olhar severo, e disse em voz alta: "Vocês perderam a noção? Uma mãe com 2 crianças pede um copo d'água e vocês riem dela? Que vergonha!" Os cochichos cessaram na hora, e todos baixaram a cabeça. Augusto pegou ele mesmo uma caneca de água fresca e entregou a Helena. Em seguida, ordenou que trouxessem pão e leite da cozinha para as crianças. Helena, envergonhada, tentava agradecer, mas os olhos marejados não permitiam que ela falasse. Enquanto as crianças comiam com avidez, alguns empregados começaram a resmungar baixinho. "O patrão sempre se mete a defender qualquer um. Não vê que isso só atrai gente interesseira?", murmurou um deles. Outros concordavam, ainda que temessem falar mais alto. Augusto, no entanto, não se importava. Para ele, a vida sempre tinha um valor maior que qualquer riqueza. Observava Helena e as crianças com atenção. Via nos olhos dela um misto de dignidade e dor, e algo no coração dele se movia. Não era pena, mas sim um reconhecimento profundo de que aquela mulher, apesar de frágil em aparência, carregava uma força imensa por lutar pelos filhos. Decidiu então oferecer ajuda. Perguntou de onde ela vinha, e Helena contou sua história, com voz embargada. O marido morto, a luta constante para sobreviver, os dias em que não sabia se teria como alimentar as crianças. Tudo aquilo dito sem vitimismo, apenas com a verdade dura da vida. Augusto ouviu em silêncio, respeitando cada palavra. Quando ela terminou, olhou para os empregados em volta e disse com firmeza: "Vocês riram, zombaram,
Mas essa mulher é mais corajosa do que muitos aqui. Luta sozinha para criar seus filhos, e isso merece respeito. A humilhação se espalhou entre os presentes, mas alguns ainda torciam o nariz, não aceitando a postura do patrão. Helena, sem jeito, agradeceu pela comida e pela bondade, mas disse que não queria incomodar mais. Tentou se levantar e seguir caminho, mas Augusto a impediu. "Espere. Vocês não têm para onde ir, têm?" perguntou ele, já conhecendo a resposta. Helena baixou os olhos. "Não, senhor. Mas não quero ser peso para ninguém." Augusto ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para as crianças, que brincavam agora com migalhas de pão no chão. Dentro dele algo crescia. Era como se enxergasse em Helena e nos pequenos um chamado que não podia ignorar. E foi nesse momento que o conflito começou a se intensificar. Um dos capatazes, homem de confiança da fazenda chamado Ernesto, se aproximou e falou num tom firme. Patrão, o senhor sabe que sempre respeitei suas decisões, mas precisa pensar bem. Esse tipo de gente só traz problema. Hoje pede comida, amanhã vai querer mais. Não devia se meter." As palavras foram ouvidas por todos, e muitos concordaram, murmurando em apoio. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha. Lágrimas lhe escaparam dos olhos, mas ela permaneceu em silêncio, abraçando os filhos com força. Augusto respirou fundo, segurou o chapéu contra o peito e respondeu com voz grave. "Ernesto, riqueza nenhuma tem valor se não for usada para fazer o bem. Se vocês não entendem isso, então não me conhecem." O silêncio caiu sobre todos. Helena, surpresa com a firmeza dele, não sabia como reagir. As crianças, sem compreender, apenas sorriram com inocência. Naquele instante, embora houvesse quem zombasse e criticasse, a decisão de Augusto estava tomada em seu coração. E o que parecia apenas um gesto de bondade acabaria se tornando o início de uma história que ninguém poderia prever. Depois daquele momento em que Augusto defendeu Helena e as crianças diante de todos, o clima na fazenda ficou dividido. Alguns empregados passaram a respeitar ainda mais o patrão, entendendo a sua postura justa e humana. Outros, porém, continuavam a cochichar pelas costas, incomodados com a ideia de que uma estranha com 2 filhos pudesse ser acolhida dentro das terras do fazendeiro milionário. Helena, sentindo-se constrangida, insistia em ir embora. Segurava as mãos de Lucas e Mariana, tentando se despedir. Mas Augusto, percebendo o estado frágil da mulher e das crianças, não permitiu que elas partissem sem ao menos descansar. "Helena, vocês não vão a lugar nenhum agora. Essa estrada é longa e perigosa, e o sol de hoje está impiedoso. Vão entrar e descansar um pouco. Depois a gente conversa." Ela tentou recusar, dizendo que não queria incomodar. Mas ele foi firme e sua voz não deixava espaço para discussões. Assim, Helena e os filhos foram levados até a varanda da casa principal. A mansão da fazenda Monteiro era imponente, com paredes brancas e janelas de madeira pintadas de azul. Para Helena, que vivia em casebres improvisados, aquilo parecia um palácio. As crianças, encantadas, olhavam para todos os lados com admiração, mas ainda agarradas à mãe, receosas de ultrapassar os limites. Na cozinha, Augusto pediu à governanta, Dona Estela, uma mulher já idosa e de confiança da família, que preparasse uma refeição simples, mas nutritiva, para os 3. Dona Estela conhecia Augusto desde menino e, embora tivesse um gênio forte, respeitava profundamente o patrão. Ainda assim, não deixou de comentar baixinho. "Augusto, o senhor tem um coração bom demais, mas já pensou no que o povo vai falar?" Ele apenas sorriu de canto e respondeu: "Dona Estela, quem tem fome não pode esperar pela opinião dos outros." Helena ouviu aquilo e baixou os olhos, tocada pela generosidade dele. Estava acostumada a portas fechadas e palavras duras, mas ali encontrava, pela primeira vez em muito tempo, um gesto verdadeiro de acolhimento.
As crianças comeram felizes, enchendo a barriga depois de tanto tempo de privações. Mariana chegou até a sorrir, algo raro nos últimos dias, e Lucas, com os olhos brilhando, agradeceu timidamente a Augusto. Obrigado, moço. O fazendeiro sorriu e afagou a cabeça do menino. Não precisa me agradecer, garoto. Só quero ver vocês bem. Enquanto isso, Ernesto, o capataz, observava de longe com expressão fechada. Para ele, aquilo não passava de uma imprudência do patrão. Decidiu chamar alguns empregados e começou a semear a desconfiança. Vocês viram só? Agora qualquer uma aparece com criança no colo e o patrão abre as portas da fazenda. Hoje são 3 bocas, amanhã pode ser uma família inteira. E quem vai sustentar isso? Nós que trabalhamos aqui, dizia em tom áspero. As palavras inflamaram os ânimos. Alguns empregados, já acostumados a murmurar contra a generosidade de Augusto, concordaram. Outros, mais fiéis ao patrão, preferiram se calar. A fazenda começava a se dividir, mesmo que em silêncio. Mais tarde, Augusto chamou Helena para conversar. Sentaram-se na varanda, de onde se via o campo vasto, dourado pela luz do entardecer. Ele a olhou nos olhos e perguntou com voz calma. Helena, me diga, você tem para onde ir? Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Não, senhor. Desde que perdi meu marido, tenho vagado de um lugar para outro. Trabalho quando consigo, mas não é fácil com 2 crianças pequenas. Muitas vezes passamos fome e, ainda assim, nunca pedi além do necessário. Hoje só queria água para eles. As palavras dela tocaram fundo em Augusto. Ele se lembrou de sua própria mãe, uma mulher forte que o havia criado praticamente sozinha depois que o pai morreu em um acidente com cavalo, quando ele ainda era pequeno. Talvez fosse essa lembrança que o fazia enxergar em Helena um reflexo daquela força materna que tanto admirava. Helena, disse ele com firmeza, quero que você fique aqui na fazenda, não como alguém em situação de favor, mas como parte da equipe. Tenho sempre espaço para quem deseja trabalhar de verdade. Ela arregalou os olhos, surpresa. O senhor está falando sério? Claro que estou. Preciso de alguém de confiança para ajudar na organização da casa, e Dona Estela já não pode com tudo sozinha. Se você aceitar, terá onde dormir, comida para os seus filhos e um salário honesto. As lágrimas que Helena tentava segurar caíram de uma vez. Levou as mãos ao rosto, emocionada, sem acreditar no que estava ouvindo. Lucas e Mariana, sem compreender direito, se animaram ao ver a mãe sorrir pela primeira vez em muito tempo. Eu aceito, disse Helena com a voz embargada. Aceito e agradeço de todo o coração. Augusto assentiu com um sorriso tranquilo. Para ele, a decisão estava clara. Não iria virar as costas para alguém que precisava. Mas, enquanto isso, dentro da fazenda, os boatos já corriam soltos. Alguns diziam que Helena tinha planejado tudo, que era uma oportunista tentando se aproveitar da bondade do patrão. Outros falavam que Augusto havia perdido o juízo, colocando uma estranha dentro de casa sem saber nada sobre ela. Ernesto, o capataz, foi ainda mais longe. Procurou alguns dos homens mais antigos da fazenda e começou a plantar a ideia de que Helena poderia trazer perigo. O patrão está cego. Essa mulher não é de confiança. Quem garante que não está de olho na fortuna dele? Dizia ele com o rosto carregado de desdém. Essas palavras ecoaram entre aqueles que já tinham inveja da generosidade de Augusto. A divisão crescia, e a presença de Helena e das crianças começava a despertar sentimentos que iam além da simples desconfiança. Surgia a inveja, o ciúme e até mesmo o medo de perder espaço junto ao patrão. Naquela noite, Helena foi levada a um pequeno quarto anexo à casa principal. Não era luxuoso, mas era limpo e confortável, muito melhor do que qualquer lugar em que havia dormido nos últimos anos. Lucas e Mariana se deitaram exaustos, adormecendo rapidamente.
Helena ficou acordada por mais tempo, olhando pela janela para o céu estrelado, sentindo-se segura pela primeira vez desde a morte do marido. Enquanto isso, Augusto caminhava pelos corredores da casa, refletindo. Sabia que sua decisão traria críticas e que enfrentaria resistência até mesmo de seus próprios empregados, mas, dentro de si, tinha certeza de que havia feito a escolha certa. No entanto, o que ele não poderia imaginar era que aquele simples ato de acolher uma mãe e seus filhos desencadearia uma sequência de acontecimentos capazes de abalar as estruturas da fazenda Monteiro e revelar verdades que estavam escondidas havia muito tempo. E mais ainda, que Helena, a mulher humilhada e desacreditada por tantos, carregava dentro de si algo que surpreenderia a todos no futuro. O dia seguinte amanheceu sereno, mas a tranquilidade não escondia a tensão que crescia entre os empregados da fazenda. Helena acordou cedo, antes mesmo do sol nascer, e encontrou Dona Estela já de pé, preparando o café para a casa. Aproximou-se timidamente e perguntou como poderia ajudar. "Pode começar cortando esse pão, minha filha", disse a governanta, entregando-lhe uma faca. "Vamos ver se você tem jeito para a cozinha." Helena sorriu, agradecida pela oportunidade. Colocou-se a trabalhar sem reclamar, movida pela gratidão de estar ali. Lucas e Mariana ainda dormiam profundamente, exaustos da longa caminhada dos dias anteriores. Augusto, que havia saído cedo para ver os vaqueiros cuidando do gado, voltou à casa principal pouco depois do nascer do sol. Encontrou Helena já trabalhando ao lado de Dona Estela e ficou observando de longe, em silêncio. Viu nela dedicação e humildade, qualidades que sempre admirou. "Vejo que já se colocou a serviço", disse Augusto, aproximando-se. Helena, surpresa, enxugou as mãos no avental e respondeu: "Não quero ser peso, senhor. Quero merecer o lugar que me foi dado." As palavras dela soaram sinceras, e Augusto as sentiu satisfeito. No fundo, ele sabia que estava certo em confiar naquela mulher. Mas enquanto Helena se dedicava ao trabalho, Ernesto continuava a alimentar o descontentamento. No curral, ao lado de alguns homens, falou com desdém. "Viram só? Já está dentro da casa, como se fosse dona dela. Daqui a pouco vai querer mandar na gente." Um dos homens tentou argumentar. "Mas o patrão decidiu, Ernesto. Quem somos nós para contrariar?" "Não se trata de contrariar", respondeu o capataz. "Se trata de proteger o que é nosso. Essa mulher apareceu do nada, ninguém sabe de onde veio, e já está colocando as crianças para dentro da fazenda. Isso não vai acabar bem." As palavras pesaram nos ouvidos de muitos. O respeito que tinham por Augusto era grande, mas as dúvidas começaram a crescer. Enquanto isso, Helena dedicava-se com afinco, ajudava a Dona Estela na cozinha, lavava roupa, limpava os corredores. Não reclamava de nada, mesmo quando o trabalho era pesado. Para ela, cada tarefa era uma forma de mostrar gratidão. Lucas e Mariana, aos poucos, foram se adaptando. Brincavam no quintal, corriam atrás das galinhas e riam como não riam havia muito tempo. A presença deles enchia a casa de uma alegria infantil que até os mais duros percebiam. Augusto, em especial, sentia uma paz ao ouvir as risadas das crianças. Era como se a fazenda, antes silenciosa e séria, tivesse voltado a respirar vida. Certa tarde, quando Augusto voltava do campo, encontrou Lucas tentando levantar um balde de água que era pesado demais para ele. Aproximou-se e ajudou o menino, que o olhou com olhos brilhantes de admiração. "Um dia, eu quero ser forte como o senhor", disse Lucas, sorrindo. Augusto sorriu em resposta, mas por dentro algo se moveu. Ele nunca tivera filhos, apesar de sua idade e posição. E ao ver Lucas e Mariana, começava a sentir um carinho paternal que jamais havia experimentado. Contudo, nem todos viam aquilo com bons olhos. Algumas das mulheres que trabalhavam na casa começaram a fofocar. Diziam que Helena estava se aproveitando, que logo iria conquistar o coração do patrão,
para garantir um futuro confortável. Essa viúva sabe o que está fazendo, comentou uma delas, de olhar invejoso. Se o patrão cair na conversa dela, já era. Essas palavras começaram a circular, chegando até Ernesto, que se aproveitou para reforçar seu discurso. Eu avisei. Ela está se aproximando rápido demais. O patrão não enxerga, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Enquanto isso, Helena, alheia às maldades, continuava focada no trabalho. Certa noite, depois de colocar Lucas e Mariana para dormir, sentou-se sozinha no quarto e chorou baixinho. Chorava de alívio por ter encontrado um lugar seguro, mas também de medo. Sabia que não era bem-vinda por todos, e o peso da rejeição ainda a acompanhava. Na manhã seguinte, Augusto a encontrou varrendo a varanda. Parou diante dela e disse: Helena, não precisa se desgastar tanto. Aqui você não é apenas uma empregada, mas alguém que merece respeito. Ela levantou os olhos surpresa. Eu só quero retribuir o que fez por nós. Não precisa retribuir nada, respondeu ele. Só quero que se sinta em paz. As palavras dele a tocaram profundamente. Pela primeira vez desde a morte do marido, Helena sentia que alguém havia além da pobreza, além da dor. Com o passar dos dias, a ligação entre Augusto e as crianças crescia. Ele ensinava Lucas a montar em um cavalo manso, levava Mariana para colher flores no campo e, aos poucos, a vida na fazenda parecia se transformar. Até Dona Estela, que inicialmente desconfiava, passou a defender Helena diante das fofocas. Vocês não sabem o que dizem, retrucava a governanta. Essa mulher trabalha mais do que todos vocês juntos. Se o patrão confia nela, temos mais é que respeitar. Mas Ernesto não desistia. Quanto mais via Augusto se aproximar de Helena e dos filhos, mais alimentava o rancor. Começou a arquitetar formas de desacreditá-la. Espalhou boatos de que Helena roubava mantimentos, de que fingia ser pobre para conquistar a confiança do patrão. Até mesmo alguns clientes da fazenda ouviram rumores. Certa vez, durante uma negociação de gado, um vizinho comentou com Augusto: ouvi dizer que o senhor anda dando abrigo para uma mulher desconhecida com 2 filhos. Cuidado, amigo. A gente nunca sabe as intenções de quem aparece do nada. Augusto manteve a calma, mas essas palavras mostravam que os boatos estavam ultrapassando os limites da fazenda. Helena percebia os olhares tortos, as conversas que paravam quando ela passava. Sentia o peso da desconfiança, mas decidia permanecer firme. Afinal, sua prioridade eram os filhos, e ela não deixaria que nada os afastasse daquela nova chance de vida. Numa noite de chuva forte, o destino mostrou a todos um lado inesperado de Helena. Uma das crianças de um empregado adoeceu de repente com febre alta. Enquanto todos se desesperavam, Helena assumiu a frente. Preparou compressas, buscou ervas medicinais que conhecia de sua mãe e cuidou da menina com paciência, até a febre baixar. Quando o pai da criança, um homem rude, que antes desconfiava dela, viu sua filha melhorar, caiu em lágrimas de gratidão. Eu falei mal de você, Helena, e mesmo assim cuidou da minha pequena. Nunca vou esquecer isso. Essa atitude começou a mudar a opinião de alguns. Aos poucos, Helena conquistava respeito, não com palavras, mas com gestos. Augusto, observando tudo, sentia orgulho da decisão que havia tomado. Sabia que ainda enfrentaria resistência, mas algo dentro dele dizia que Helena não estava ali por acaso. E embora muitos ainda não percebessem, aquela mulher, humilhada no início e rejeitada por tantos, começava a se tornar essencial na vida da fazenda Monteiro. Mal sabiam eles que o maior impacto ainda estava por vir, e que Helena guardava dentro de si uma força capaz de transformar não apenas a própria vida, mas também a de Augusto e de todos ao redor. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Helena e das crianças já era parte da rotina da fazenda.
Lucas e Mariana haviam conquistado o coração de muitos com sua pureza e alegria. Até mesmo os animais pareciam se encantar com eles. Havia uma cadela que não desgrudava de Mariana e um cavalo manso que seguia Lucas pelos currais, como se o adotasse. Apesar disso, a resistência de alguns empregados não diminuía. O capataz Ernesto continuava sendo o mais duro de todos, incentivando desconfianças e alimentando fofocas. Para ele, Helena era uma ameaça silenciosa, uma mulher que, de maneira sutil, poderia mudar tudo dentro da fazenda. Mas Augusto não se deixava levar. Sempre que ouvia comentários maldosos, rebatia com firmeza. Já disse a todos, Helena está aqui porque merece. Trabalha mais do que muitos, respeita o lugar e cuida dos filhos com dignidade. Isso basta. Essas palavras apenas aumentavam a ira de Ernesto, que se sentia diminuído. Ele, que por anos havia sido a voz mais próxima do patrão, agora percebia que seu espaço era ocupado pouco a pouco por alguém que viera do nada. Certa manhã, Augusto pediu a Helena que o acompanhasse até o vilarejo vizinho. Precisava comprar ferramentas novas e aproveitaria para levar Lucas e Mariana, que nunca tinham conhecido uma cidade. A cena foi marcante. Helena caminhava pela rua simples do vilarejo, com os filhos de mãos dadas e Augusto ao lado. Algumas pessoas os olhavam com curiosidade, outras com julgamento. Não era comum ver o fazendeiro milionário acompanhando uma viúva pobre e seus filhos como se fossem parte de sua família. No armazém, enquanto escolhia mantimentos, Augusto percebeu alguns olhares maliciosos e cochichos. "Olha lá! O fazendeiro agora arrumou uma nova companhia. Quem diria?" comentou uma mulher em voz baixa, mas alta o suficiente para Helena ouvir. Ela abaixou a cabeça, sentindo-se exposta e envergonhada, mas Augusto, notando a situação, ergueu a voz. "Há algum problema?" perguntou, encarando a mulher. O silêncio tomou conta do armazém. Ninguém respondeu. Os cochichos cessaram de imediato e todos desviaram o olhar. Helena, por dentro, sentiu um misto de constrangimento e gratidão. Era raro alguém se levantar por ela, mas Augusto fazia isso sem hesitar. Na volta para a fazenda, as crianças falavam animadas sobre as novidades que tinham visto. Barracas, brinquedos, doces. Helena, no entanto, estava calada, refletindo. "Está preocupada com o que disseram?" perguntou Augusto, percebendo o silêncio dela. Ela suspirou. "Sempre vão falar, senhor. Desde que perdi meu marido, virei alvo de julgamento. Dizem que sou peso, que quero me aproveitar dos outros. E agora, com sua ajuda, vão dizer ainda mais." Augusto segurou as rédeas do cavalo e olhou firme para ela. "Deixe que falem. Quem conhece sua verdade não se deixa enganar por boatos." As palavras dele ecoaram no coração de Helena como um bálsamo. Pela primeira vez em anos, sentiu que não precisava se justificar, que alguém acreditava nela sem reservas. Naquela mesma semana, um acontecimento mudou ainda mais a percepção de alguns empregados. Durante uma tempestade, uma cerca caiu e parte do gado escapou. A situação era grave, pois perder animais significava prejuízo grande para a fazenda. Augusto e seus homens correram para conter os bois, mas foi Helena quem surpreendeu a todos. Sem pensar duas vezes, deixou a casa e correu para ajudar, mesmo debaixo de chuva intensa. Segurou as crianças dentro do estábulo e depois, com coragem inesperada, ajudou a empurrar as porteiras para manter o gado seguro. Ernesto, que também estava ali, a viu coberta de lama, lutando para ajudar. Sentiu raiva ao perceber que, diante dos olhos de todos, Helena mostrava força e coragem. Muitos empregados ficaram admirados com sua atitude. "Essa mulher tem fibra", comentou um dos vaqueiros. "Não é de se jogar fora." Quando a tempestade passou, Augusto se aproximou de Helena, que estava exausta e encharcada. "Você podia ter ficado dentro de casa, protegida." Ela respirava ofegante, mas respondeu com firmeza. "Esta fazenda também é o nosso lar agora. Não ia ficar parada vendo tudo se perder."
Essas palavras tocaram fundo no coração de Augusto. Ele percebeu que Helena não via sua ajuda como caridade, mas como uma chance de recomeçar, e estava determinada a honrar essa chance. A partir desse episódio, muitos começaram a mudar de opinião. Até os mais resistentes reconheciam que Helena não era uma intrusa qualquer. Mas Ernesto não aceitava. Sentia-se cada vez mais ameaçado, como se a presença dela fosse arrancando dele a autoridade conquistada ao longo dos anos. Certa noite, o capataz procurou Augusto na varanda. O patrão tomava um café quente enquanto observava o céu. Ernesto se aproximou, hesitante, mas decidido. "Patrão, preciso falar. O senhor está se enganando com essa mulher." Augusto ergueu os olhos, surpreso, mas manteve a calma. "Do que está falando, Ernesto? O senhor não percebe? Ela está se infiltrando. Hoje ajuda na cozinha, amanhã se mete no gado, depois estará no comando da casa. Logo todos vão olhar para ela como se fosse dona daqui." Augusto respirou fundo, cansado das desconfianças. "Ernesto, já disse e repito, Helena está aqui porque merece. Trabalha com honestidade e nunca pediu nada além do necessário. Se você não consegue enxergar isso, o problema não é dela, é seu." O capataz fechou a cara, engolindo a raiva. "Pois eu não confio, e um dia o senhor vai se arrepender." Ernesto saiu, deixando Augusto pensativo. Ele sabia que não poderia controlar a mente de todos, mas dentro de si havia convicção de que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma surpresa. Augusto chamou as crianças e, diante de todos, entregou-lhes 2 pequenos cavalinhos mansos, um para cada um, "para vocês aprenderem a montar", disse ele sorrindo. "Aqui, todo filho da fazenda tem um cavalo." Helena ficou sem palavras. Os olhos marejaram de emoção e Lucas e Mariana abraçaram Augusto com alegria. Foi um gesto simbólico, mas poderoso. Aos olhos de todos, o fazendeiro milionário assumia de vez aqueles pequenos como parte de sua vida. Esse ato gerou comentários ainda mais fortes entre os empregados e no vilarejo. Alguns achavam bonito. Outros diziam que Augusto havia perdido a razão, mas ninguém podia negar que algo especial estava se formando entre ele, Helena e as crianças. E mesmo que o futuro ainda guardasse desafios e obstáculos, a Fazenda Monteiro nunca mais seria a mesma depois daquela escolha. O vínculo entre Augusto e os filhos de Helena se fortalecia a cada dia. Lucas, especialmente, o seguia como uma sombra, curioso sobre tudo o que envolvia a vida no campo. Mariana, por sua vez, se encantava com os animais e com as flores que cresciam próximas ao riacho. Para eles, a fazenda era um mundo mágico, cheio de descobertas, mas também era o primeiro lugar em muito tempo onde se sentiam realmente em casa. Helena observava aquilo com um misto de gratidão e receio. Sabia que Augusto havia sido um anjo em suas vidas, mas também temia que tanta proximidade acabasse despertando ainda mais inveja e maledicência entre os empregados e os vizinhos. E, de fato, os comentários não cessavam. No vilarejo, as línguas afiadas se multiplicavam. Alguns diziam que Helena estava enfeitiçando o fazendeiro milionário, outros afirmavam que ela havia planejado tudo desde o início. As pessoas que nunca se preocuparam em saber de sua dor agora inventavam histórias para justificar a bondade de Augusto. Na fazenda, Ernesto continuava sendo o foco da oposição. Ele não suportava a ideia de perder sua influência sobre o patrão e via em Helena uma ameaça crescente. Passou a vigiar cada passo dela, procurando algo que pudesse usar contra a viúva. Mas Helena era íntegra e cuidadosa. Não dava brechas para que pudessem acusá-la de nada. Certa tarde, durante o almoço, Augusto percebeu que a tensão estava mais visível do que nunca. Alguns empregados evitavam se sentar perto de Helena. Outros cochichavam abertamente. Ele bateu o talher na mesa e falou em tom firme: "Já chega. Quem trabalha nesta fazenda deve ter respeito uns pelos outros. Não admito discriminação contra ninguém."
Helena e seus filhos são parte da vida desta casa, e quem não aceitar isso pode procurar outro lugar. O silêncio foi imediato. Alguns baixaram a cabeça, constrangidos, mas Ernesto apertou os punhos sob a mesa, incapaz de disfarçar a raiva. Para ele, aquele era o limite. Naquela noite, o capataz foi até o vilarejo e encontrou alguns homens em uma taberna. Entre goles de bebida, começou a espalhar ainda mais veneno. O patrão perdeu o juízo. Essa mulher vai acabar com tudo. A fazenda, que sempre foi exemplo, vai virar motivo de chacota. Um dos homens, conhecido por ser provocador, respondeu rindo: "Talvez você esteja com inveja, Ernesto. Quem sabe o patrão não se apaixona de vez por ela." A risada geral só aumentou a fúria do capataz. Ele saiu dali, decidido a provar que Helena não era digna da confiança de Augusto. Enquanto isso, a vida seguia na fazenda. Helena mostrava-se cada vez mais dedicada. Aprendia com Dona Estela a preparar receitas antigas, organizava os quartos, cuidava das crianças e ainda arrumava tempo para ajudar os empregados em tarefas menores. Sua disposição impressionava até mesmo os mais críticos, mas um acontecimento inesperado fez com que muitos olhassem para ela com outros olhos. Numa manhã fria, Lucas caiu do cavalo durante um treino com Augusto. O menino se levantou chorando e Helena correu desesperada ao ouvir os gritos. Seu instinto de mãe a fez abraçar o filho com força, verificando se havia algum machucado grave. Augusto, preocupado, tentava acalmá-la. "Foi só um susto, Helena. Ele está bem, não quebrou nada." Mesmo assim, Helena tremia. O medo de perder alguém que amava novamente a fazia reviver a dor do passado. Lucas, percebendo a angústia da mãe, enxugou as lágrimas e disse com a voz embargada: "Não chora, mãe. Eu tô bem." A cena comoveu a todos que estavam por perto. Alguns empregados, ao verem a intensidade do amor de Helena pelos filhos, começaram a repensar suas opiniões. Era impossível negar que aquela mulher vivia e respirava pelos pequenos. Depois desse episódio, Augusto chamou Helena para conversar. Sentaram-se na varanda sob a luz suave do entardecer. "Helena, sei que ainda enfrenta desconfiança aqui dentro e fora da fazenda, mas quero que saiba que não está sozinha. Se depender de mim, você e seus filhos terão sempre proteção." Ela ficou em silêncio por alguns instantes, os olhos marejados. "Por que faz tanto por nós, Senhor?" Poderia ter virado as costas, como tantos outros fizeram. Augusto respirou fundo. "Porque sei o que é perder alguém. Minha mãe lutou muito para me criar sozinha depois que meu pai morreu. Quando olho para você e para essas crianças, lembro dela. Não poderia fingir que não vi." Helena baixou a cabeça, emocionada. Nunca havia ouvido palavras tão sinceras e cheias de compreensão. Na mesma noite, Lucas e Mariana apareceram com um desenho que haviam feito juntos. Era uma casa grande com 4 pessoas. Eles dois, Helena e Augusto. Entregaram o papel ao fazendeiro sorrindo. "Fizemos para você, tio Augusto. Agora você é da nossa família." Augusto segurou o desenho sem conseguir conter a emoção. Guardou-o cuidadosamente, como se fosse um tesouro. Esse gesto simples das crianças correu pela boca dos empregados. Muitos se enterneceram, percebendo que os pequenos viam em Augusto uma figura paterna. Alguns se calaram diante disso, outros continuaram a cochichar, mas uma coisa era clara: um laço profundo estava se formando. A tensão, no entanto, estava longe de acabar. Ernesto, cada vez mais ressentido, começou a arquitetar um plano mais ousado. Decidiu que precisava expor Helena de alguma forma, mesmo que tivesse que criar uma situação para isso. Enquanto ele tramava nas sombras, Helena vivia dias de esforço e esperança. Continuava lutando para provar seu valor, não com palavras, mas com ações. E sem perceber, conquistava não apenas o respeito de muitos, mas também um lugar especial no coração do fazendeiro milionário. O destino, porém, preparava uma reviravolta.
Algo estava prestes a acontecer que colocaria todos à prova e mostraria de uma vez por todas quem realmente era Helena. O clima na fazenda parecia ter se estabilizado, mas por trás dos muros de pedra e dos campos verdejantes, algo sombrio crescia em silêncio. Ernesto, cada vez mais obcecado pela ideia de derrubar Helena, começou a agir de maneira mais arriscada. Sua raiva já não se limitava a cochichos e olhares de desprezo. Agora, ele queria destruir a confiança que Augusto depositava nela. Certo dia, aproveitando-se da ausência do fazendeiro, Ernesto entrou sorrateiro no quarto de Helena. Vasculhou suas coisas, mexeu em sua pequena mala e até tentou forjar documentos que pudessem levantar suspeitas. Mas não encontrou nada além de roupas simples, algumas cartas antigas e um retrato amassado de Helena com o marido falecido. A frustração queimava em seu peito, e ele saiu dali mais decidido ainda. Se não havia provas, criaria um escândalo. Enquanto isso, Helena seguia sua rotina. Pela manhã, levava as crianças até o riacho para brincar. À tarde, ajudava Dona Estela na cozinha. E à noite, lia pequenas histórias para Lucas e Mariana dormirem. Sua vida era simples, mas carregada de amor. E foi justamente esse amor que começou a despertar em Augusto sentimentos que ele tentava disfarçar. O fazendeiro milionário, acostumado a ser temido e respeitado, descobria em Helena uma força diferente. Não era submissão, tampouco ambição. Ela enfrentava a vida com dignidade, mesmo após tantas perdas, e isso o fazia admirá-la profundamente. Muitas vezes, pegava-se observando-a de longe, rindo com as crianças ou estendendo roupas ao sol. Era nesses pequenos detalhes que Augusto percebia o quanto aquela mulher já fazia parte de sua vida, sem que ele tivesse planejado. Mas a paz era frágil. Numa noite de festa no vilarejo, Augusto decidiu levar Helena e os filhos para participarem da celebração. Queria que eles se sentissem integrados, que vissem que não precisavam viver à sombra dos julgamentos. A praça estava iluminada com lanternas coloridas, barracas de comida exalavam aromas tentadores e uma banda animava a todos com músicas alegres. Lucas e Mariana correram de um lado para o outro, encantados com cada detalhe, enquanto Helena tentava acompanhá-los. Augusto, sorrindo, caminhava ao lado dela, mas os olhares não demoraram a se voltar para os quatro. Cochichos começaram, alguns discretos, outros carregados de maldade. Foi nesse momento que Ernesto aproveitou para agir. Espalhou no meio da multidão que Helena estava tentando se casar com Augusto apenas por interesse, para colocar as mãos na fortuna da fazenda. As palavras, ditas com malícia, se espalharam rapidamente, como fogo em palha seca. De repente, Helena começou a sentir olhares acusadores. Algumas mulheres se afastaram, outras comentavam em voz alta. Até mesmo crianças cochichavam sobre Lucas e Mariana, chamando-os de aproveitadores. Helena, com o coração apertado, tentou ignorar, mas uma vizinha mais atrevida se aproximou e disse em tom ríspido: "É isso mesmo que você quer, não é? Roubar o lugar que não é seu?" Antes que Helena pudesse responder, Augusto se colocou à frente dela. Sua voz firme cortou o barulho da festa. "Cuidado com o que fala. Helena é uma mulher honrada e ninguém tem o direito de desrespeitá-la." O silêncio foi imediato. Alguns recuaram, outros ainda murmuraram, mas ninguém ousou enfrentar o fazendeiro. Helena, porém, sentia o rosto arder de vergonha. A humilhação de ser apontada em público mexia com suas feridas mais profundas. Naquela noite, ao voltarem para a fazenda, Helena se fechou em si mesma. Sentou-se na cama, segurando o retrato antigo do marido, e deixou as lágrimas escorrerem. Lucas e Mariana tentavam consolá-la, mas ela apenas os abraçou, prometendo a si mesma que não deixaria nada feri-los. Augusto, preocupado, foi até o quarto.
Bateu à porta suavemente e entrou. Encontrou Helena em prantos e, sem dizer nada, apenas se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele disse: "Não permita que a maldade dos outros defina quem você é. Eles não conhecem sua história, não sabem da sua dor. Mas eu sei, Helena, eu vejo a mulher forte que você é." Ela levantou os olhos marejados e sussurrou: "Eu só queria que meus filhos fossem respeitados, que tivessem uma chance de viver sem carregar o peso dos julgamentos." Augusto segurou sua mão. "E terão. Enquanto eu estiver aqui, ninguém tocará neles." Essas palavras trouxeram um conforto inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que não estava lutando sozinha. Nos dias seguintes, a situação parecia se acalmar. Porém, Ernesto não desistia. Aproveitando-se da confiança que ainda tinha entre alguns empregados, convenceu 2 deles a espalharem mais mentiras. Disse que Helena desviava mantimentos da fazenda para vender no vilarejo. Insinuou que ela fingia ser humilde enquanto tramava pelas costas do patrão. As calúnias chegaram aos ouvidos de Augusto, mas ele não acreditou. Conhecia Helena, via sua honestidade todos os dias. No entanto, percebeu que a pressão sobre ela só aumentava. Muitos já a olhavam com desconfiança, e isso o enchia de revolta. Certo dia, Helena decidiu enfrentar os boatos de frente. Reuniu os empregados no pátio e, com a voz firme, apesar do nervosismo, disse: "Sei que muitos de vocês não confiam em mim. Sei que sou alvo de críticas e cochichos. Mas quero que saibam de uma coisa. Não vim aqui para tirar nada de ninguém. Só quero dar um lar digno aos meus filhos e retribuir a bondade que recebi. Quem quiser me julgar, que me julgue. Mas não vou desistir." O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns desviaram o olhar, outros se sentiram envergonhados. Mas Ernesto, escondido entre eles, apenas sorriu de canto, já preparando sua próxima cartada. E essa cartada viria em breve, em forma de uma armadilha que colocaria Helena contra a parede. O destino, mais uma vez, estava prestes a testar não apenas a força de Helena, mas também a lealdade de Augusto e a pureza do amor das crianças. A decisão de Ernesto de armar uma armadilha contra Helena ganhou força depois da reunião no pátio. O discurso dela, firme e emocionado, deixou claro que, apesar das humilhações, ela não se dobraria facilmente. E isso só aumentou a raiva do capataz, que se sentia cada vez mais ameaçado pela presença dela. Para ele, Helena já havia tomado um lugar que não lhe pertencia. Durante dias, ele observou os movimentos dela com olhos calculistas. Sabia quando ia à cozinha, quando acompanhava as crianças, quando ajudava os empregados com pequenos serviços. Foi então que decidiu criar uma situação em que Helena fosse acusada de roubo, a mais grave das ofensas em uma fazenda tão respeitada. Certa manhã, Ernesto entrou escondido no depósito de grãos. Tirou alguns sacos de milho e de feijão e os colocou dentro de uma carroça velha, escondida perto do celeiro. Depois, espalhou pistas falsas, pegadas, uma peça de roupa velha que lembrava a de Helena e até um lenço que havia surrupiado discretamente dela alguns dias antes. A armadilha estava montada. No dia seguinte, ele chamou alguns empregados e fez um escândalo. "Roubaram os mantimentos!" gritou, simulando indignação. "Isso não pode ficar assim." Os trabalhadores se agitaram. A escassez de comida era um assunto sério, e qualquer desvio colocava em risco todos que viviam na fazenda. Ernesto, com teatralidade, conduziu o grupo até o celeiro e apontou para a carroça escondida. Ali estavam os sacos de mantimentos, com o lenço de Helena em cima. O choque foi imediato. Alguns olharam uns para os outros em silêncio. Outros já começaram a murmurar acusações. E como era de se esperar, Ernesto bradou com convicção: "Aí está a prova. Essa mulher que o patrão trouxe para dentro da nossa casa estava roubando a gente pelas costas."
A notícia espalhou-se em minutos, chegando até os ouvidos de Augusto. O fazendeiro, surpreso, foi até o celeiro. Encontrou o grupo reunido, todos exaltados. E Helena, que havia sido chamada às pressas, estava pálida diante da cena. Quando viu seu lenço sobre os sacos de grãos, os olhos dela marejaram. "Eu não fiz isso", disse com a voz trêmula, mas firme. "Juro pela memória do meu marido e pelos meus filhos que nunca roubei nada de ninguém." Ernesto não perdeu a chance de pressionar. "Está mentindo, patrão. Sempre desconfiei dessa mulher. Agora está aí a prova. Ela só pensa em usar da sua bondade para se aproveitar." Augusto olhou para Helena. Viu o desespero em seus olhos, mas também reconheceu algo que poucos ali conseguiam enxergar: a verdade. Ele respirou fundo, controlando a raiva. "Ninguém aqui vai condenar Helena sem que eu mesmo descubra o que aconteceu", declarou em tom firme. "Esta fazenda não é governada por fofocas nem por ódio." Apesar das palavras do patrão, a tensão persistia. Muitos acreditavam em Ernesto, acostumados a vê-lo como o braço direito de Augusto. Outros, porém, ainda guardavam na memória as cenas de Helena cuidando dos filhos, ajudando no trabalho e enfrentando humilhações sem jamais perder a dignidade. Naquela noite, Helena se trancou no quarto com Lucas e Mariana. As crianças choravam, assustadas com os comentários que haviam ouvido. Lucas segurou a mão da mãe e disse com firmeza infantil: "A gente acredita em você, mãe. O tio Augusto também acredita." Essas palavras foram como um bálsamo para Helena, mas não apagaram o peso da situação. Sabia que, mesmo inocente, a sombra da acusação poderia destruí-la. Do outro lado da fazenda, Augusto refletia sozinho na varanda. A lua iluminava os campos, mas sua mente estava tomada pela indignação. Ele conhecia Ernesto há anos, mas começava a perceber que sua lealdade talvez não fosse tão sólida quanto acreditava. Ao mesmo tempo, sentia a necessidade de proteger Helena e as crianças, não apenas por dever, mas por algo mais profundo que crescia em seu coração. Na manhã seguinte, Augusto reuniu todos novamente no pátio. "Esta fazenda sempre foi sustentada pelo trabalho honesto. Não admito acusações sem provas. Vou investigar pessoalmente o que aconteceu e só depois tomarei uma decisão. Até lá, ninguém está autorizado a levantar a mão ou a voz contra Helena ou seus filhos." Ernesto mordeu os lábios de raiva. Sua tentativa de destruir a mulher havia falhado, ao menos por enquanto. Mas jurou a si mesmo que ainda encontraria uma maneira de acabar com ela. Helena, mesmo aliviada com a postura de Augusto, continuava sentindo o peso do julgamento alheio. Quando caminhava pela fazenda, percebia os olhares de desconfiança, os cochichos sufocados. Lucas e Mariana, por sua vez, tentavam manter a alegria, mas a mãe via no brilho dos olhos deles uma tristeza silenciosa. Certa tarde, enquanto ajudava a recolher roupas do varal, Helena encontrou Dona Estela, a cozinheira mais antiga da fazenda. A idosa, com sua sabedoria simples, disse: "Minha filha, a verdade sempre aparece. Não se preocupe. Quem tem o coração limpo não precisa temer a mentira." Essas palavras deram a Helena uma centelha de esperança. Talvez ainda houvesse pessoas dispostas a acreditar nela. Augusto, determinado a descobrir a verdade, começou a observar Ernesto mais de perto. Passou a reparar em suas idas e vindas, nos olhares carregados de rancor, nas conversas sussurradas com outros empregados. Algo não estava certo, e ele sabia que, em breve, teria a prova de que Helena havia sido vítima de uma armadilha. Mas antes que a verdade viesse à tona, um novo acontecimento abalaria ainda mais os alicerces daquela convivência. Uma tempestade forte atingiu a região. Raios cortavam o céu, ventos sacudiam as janelas e a chuva castigava os campos. Durante a noite, um dos celeiros pegou fogo após ser atingido por um raio. O alarme soou pela fazenda e todos correram para ajudar a apagar as chamas.
No meio do caos, Helena, sem pensar em si mesma, correu até o celeiro para ajudar a soltar os animais presos. Augusto, desesperado, foi atrás dela, mas quando chegou, viu Helena saindo com uma bezerra nos braços, tossindo por causa da fumaça. Foi uma cena que ninguém pôde ignorar. A mulher acusada de roubo, arriscando a própria vida para salvar o que era da fazenda. Muitos que antes a criticavam ficaram em silêncio, envergonhados. Augusto a amparou e, olhando firme para todos, disse: "Esta é a mulher que vocês ousaram acusar. Esta é a pessoa que alguns chamam de interesseira. Abram os olhos, porque quem é capaz de sacrificar a própria vida pelo bem de todos não merece desconfiança, mas respeito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena, ainda ofegante, abaixou os olhos, mas no fundo de seu coração sentiu uma força que não conhecia. Pela primeira vez, a fazenda começava a enxergar quem ela realmente era. Mas Ernesto, escondido na sombra da multidão, sentia seu plano ruir. A cada ato de coragem de Helena, mais ele perdia espaço, e isso só o deixava mais perigoso. O incêndio no celeiro havia mudado o clima da fazenda. Durante dias, todos comentavam sobre a coragem de Helena ao salvar os animais, e mesmo os mais críticos começaram a enxergá-la de outra forma. Muitos, que antes cochichavam pelas costas, agora se aproximavam dela com gestos de respeito ou palavras de agradecimento. Era impossível negar. Se não fosse por sua atitude, o prejuízo teria sido muito maior. Para Lucas e Mariana, aquilo foi motivo de orgulho. Os dois não paravam de contar a história para quem quisesse ouvir. "Nossa mãe entrou no fogo sem medo", dizia Lucas, os olhos brilhando. Mariana completava: "Ela é a pessoa mais corajosa que existe." Helena, porém, não se vangloriava. Quando ouvia os filhos, apenas sorria e dizia que tinha feito o que qualquer mãe faria. Mas dentro dela crescia uma sensação diferente. Talvez, finalmente, estivesse começando a conquistar seu lugar naquele lugar que antes parecia tão hostil. Augusto, por sua vez, não conseguia esconder sua admiração. Cada vez mais se via atraído não apenas pela força de Helena, mas também pela ternura com que cuidava das crianças, pela simplicidade de sua fala, pela firmeza de seu caráter. Ela havia conquistado um espaço em sua vida que ele nunca imaginara que alguém ocuparia. Ainda assim, Ernesto não desistia. O capataz assistia a tudo com ódio crescente. Cada elogio a Helena era como uma punhalada em seu orgulho ferido. Ele havia construído sua vida na fazenda como o homem de confiança de Augusto, e agora sentia que perdia esse lugar para uma viúva que, em sua mente, não passava de uma oportunista. Certa noite, Ernesto se embriagou na taberna do vilarejo e começou a falar mais do que deveria. "Essa mulher vai acabar me tirando daqui", gritou, batendo a mão na mesa. "Mas eu não vou permitir, nem que seja a última coisa que eu faça." Um dos homens presentes tentou acalmá-lo. "Deixa disso, Ernesto. Todo mundo já viu que ela não é como você diz. Vai acabar arrumando encrenca para você mesmo." Mas Ernesto não ouvia mais ninguém. Seu rancor o consumia, e ele começou a planejar algo ainda mais perigoso. Enquanto isso, Helena continuava a lutar para manter a normalidade. Certo dia, decidiu levar Lucas e Mariana até a pequena escola do vilarejo, para que não ficassem sem estudar. Muitos pais olharam torto, alguns até murmuraram sobre a presença dela, mas a professora recebeu os dois com carinho. Lucas, animado, rapidamente se enturmou. Já Mariana, mais tímida, preferiu ficar perto da mãe. No caminho de volta, Helena caminhava de mãos dadas com os filhos quando encontrou duas mulheres que cochichavam alto o suficiente para que ela ouvisse. "Coitada, finge ser honesta, mas todo mundo sabe o que quer. Está se aproveitando do patrão, só isso." Helena respirou fundo, apertou a mão das crianças e seguiu em frente sem responder. Mas ao chegar em casa, Augusto percebeu que algo a incomodava. Sentados na varanda, ele perguntou: "O que aconteceu, Helena? Seus olhos não escondem a tristeza."
Ela tentou disfarçar, mas acabou contando. Ainda falam de mim pelas costas, senhor. Eu me esforço, mas parece que nunca é o bastante. Augusto segurou sua mão com firmeza. Um dia essas vozes vão se calar. A verdade sempre fala mais alto, e você já provou isso. Essas palavras aqueceram o coração de Helena, mas o destino parecia determinado a testá-la mais uma vez. Alguns dias depois, Augusto precisou viajar para resolver negócios em outra cidade. Foi a primeira vez em muito tempo que deixou a fazenda sob os cuidados de Ernesto. Antes de partir, porém, chamou o capataz e disse em tom sério: quero que trate todos com respeito, especialmente Helena e os filhos. Vou confiar que você será capaz de agir com responsabilidade. Ernesto assentiu, mas por dentro sorria de forma amarga. Para ele, aquela era a oportunidade perfeita. Sem a presença de Augusto, o capataz passou a agir com tirania. Ordenava trabalhos mais pesados, fazia comentários cruéis sobre Helena e permitia que alguns empregados voltassem a tratá-la com desdém. Certa vez, chegou a dizer diante de todos: aproveite enquanto pode, viúva. Quando o patrão abrir os olhos, você e essas crianças vão ser mandados embora. Helena, mesmo ferida pelas palavras, se manteve firme. Sabia que precisava ser forte, principalmente pelos filhos. Mas Lucas, que já não suportava ouvir insultos contra a mãe, enfrentou Ernesto. Minha mãe não é mentirosa. O senhor não tem o direito de falar assim dela. O capataz, tomado pela raiva, levantou a mão contra o menino, mas Helena se interpôs imediatamente, protegendo o filho com o próprio corpo. Nunca mais ouse encostar em minhas crianças, disse, com uma coragem que surpreendeu até os empregados presentes. Essa cena, presenciada por muitos, foi um divisor de águas. Alguns começaram a questionar se realmente era justo seguir Ernesto, enquanto outros ficaram calados por medo de represálias. Quando Augusto retornou da viagem, foi recebido por Lucas, que correu até ele e contou tudo o que havia acontecido. O fazendeiro ficou furioso. Chamou Ernesto em seu escritório e, em voz firme, declarou: se alguma vez mais ousar levantar a mão contra qualquer pessoa desta casa, especialmente contra essas crianças, não terá lugar aqui. Ernesto tentou se justificar, mas Augusto já não lhe dava crédito como antes. O vínculo de confiança entre patrão e capataz estava quebrado. Naquela noite, Helena agradeceu ao fazendeiro. Não sei o que seria de nós sem o Senhor. Augusto olhou nos olhos dela e respondeu: não me agradeça, Helena. Vocês já são parte da minha vida. Defender vocês é defender a mim mesmo. Essas palavras deixaram o coração dela acelerado, mas também a assustaram. Não queria se iludir, não queria que os filhos sofressem, se tudo não passasse de uma ilusão passageira. No entanto, era impossível negar que havia algo crescendo entre eles, algo mais forte do que simples gratidão. E enquanto esses sentimentos floresciam, Ernesto tramava no escuro. Agora já não queria apenas afastar Helena, queria destruí-la de uma vez por todas, custasse o que custasse. Ernesto já não dormia direito. A raiva que sentia por Helena o consumia como um veneno que corria em suas veias. Cada gesto de gratidão das crianças para com Augusto, cada sorriso trocado entre o fazendeiro e a viúva, cada olhar de respeito que os empregados começavam a dirigir a ela, tudo isso o fazia sentir-se menor, apagado, substituído. Ele, que por anos fora a sombra fiel do patrão, agora era apenas um homem tomado pela inveja. Foi então que tomou sua decisão final. Se não conseguisse afastar Helena com mentiras, faria isso pela força. Seu plano era simples e cruel. Acusaria Helena de algo irreparável e, se fosse preciso, usaria violência para garantir que ela não tivesse como se defender. A oportunidade surgiu em uma noite em que Augusto precisou viajar novamente. Desta vez, para resolver questões de compra de gado em uma cidade distante. Antes de partir, ele reforçou diante de todos:
Quero respeito e ordem. Quando eu voltar, espero encontrar tudo em paz. Mas mal havia desaparecido no horizonte, Ernesto pôs seu plano em prática. Ele esperou a madrugada cair, quando a fazenda já dormia, e espalhou garrafas de bebida perto da cozinha. Depois, escondeu alguns objetos de valor de Augusto em um saco e o deixou atrás da casa, onde Helena dormia com os filhos. Na manhã seguinte, fez alarde diante de todos. "O patrão foi roubado!" gritou, mostrando as garrafas e o saco escondido. E adivinhem quem estava por perto? Sempre ela, a protegida do patrão. A multidão de empregados se agitou. Alguns olhavam para Helena com desconfiança, outros murmuravam em voz baixa. Helena, atônita, nem sabia como reagir. Segurava Lucas e Mariana pelas mãos enquanto tentava encontrar palavras. "Isso é mentira!" disse a voz embargada. "Nunca roubei nada. Vocês sabem que não bebo, que nunca toquei no que não é meu." Mas Ernesto era persuasivo. "E quem vai acreditar em você? O saco estava escondido atrás da sua casa. Isso não é coincidência." Os olhos dos empregados se voltaram para ela, divididos entre a dúvida e o medo. Lucas, com a inocência de seus poucos anos, se adiantou. "Minha mãe não é ladra. Foi esse homem que armou tudo. Eu vi ele rondando nossa casa ontem à noite." Ernesto riu com desprezo. "É claro, agora as crianças vão inventar histórias para proteger a mãe." O clima ficou pesado e alguns homens chegaram a sugerir que Helena fosse expulsa da fazenda até a volta de Augusto. Helena, com lágrimas nos olhos, apertava os filhos contra o peito. O desespero era grande, mas sua dignidade a impedia de implorar. Foi nesse momento que Dona Estela, a velha cozinheira, tomou coragem e se pronunciou. "Eu conheço essa mulher, vi o que ela fez no incêndio, vi como cuida dos filhos, vi como trabalha. Se fosse uma ladra, já teria mostrado isso antes. Para mim, quem mente aqui não é ela." As palavras da idosa trouxeram silêncio por um instante. Muitos sabiam que Dona Estela era respeitada e raramente se manifestava. Ernesto, percebendo que a situação começava a escapar de seu controle, avançou em direção a Helena, gritando: "Cala a boca, velha! Você também caiu na lábia dessa aproveitadora." Mas, antes que pudesse dizer mais, um dos empregados mais jovens, Tião, se colocou à frente. "Não levante a voz para Dona Estela, e também não vamos condenar uma mãe sozinha sem provas." A tensão aumentava a cada segundo e parecia prestes a explodir em confronto físico. Foi então que um barulho de cascos ecoou pelo pátio. Augusto havia retornado mais cedo da viagem. Ao ver a cena, desceu do cavalo imediatamente. "O que está acontecendo aqui?" Ernesto rápido correu até ele. "Patrão, finalmente chegou. Descobrimos que Helena roubou coisas suas. Olhe, encontramos esse saco escondido atrás da casa dela." Augusto franziu o senho e olhou para Helena. Ela, em prantos, apenas balançou a cabeça e murmurou: "Eu juro que não fiz nada." Os olhos de Augusto, duros como pedra, se voltaram para Ernesto. "Engraçado, porque antes de viajar, eu mesmo tranquei esse depósito e só 2 pessoas têm a chave, eu e você. Como esse saco teria saído de lá sem que eu abrisse?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os empregados se entreolharam, alguns já desconfiando da farsa. Ernesto tentou balbuciar uma explicação, mas a máscara havia caído. Augusto avançou um passo, encarando-o com fúria. "Você ousou usar a honra de uma mãe e de 2 crianças para satisfazer seu rancor? Você ousou colocar esta fazenda em discórdia por inveja?" Ernesto recuou, mas a multidão já não lhe dava apoio. Muitos começaram a murmurar contra ele, lembrando de suas atitudes duras e cruéis ao longo dos anos. Augusto ergueu a voz: "A partir de hoje, você não pisa mais nesta fazenda. Não admito falsidade, não admito covardia e não admito que mexam com os que estão sob minha proteção." Ernesto ainda tentou se rebelar, mas 2 homens o contiveram. Aos gritos e pragas, foi expulso da propriedade.
O silêncio voltou a dominar o ambiente e todos os olhares se voltaram para Helena. Ela chorava baixinho, abraçada a Lucas e Mariana. Augusto se aproximou, colocou a mão sobre seu ombro e disse: "Acabou. Ninguém vai mais humilhá-la." Helena ergueu os olhos marejados para ele. Pela primeira vez, sentiu que não precisava mais se defender sozinha. E no coração dos empregados, agora, não restava mais dúvida. A mulher que tantos desprezaram havia sido inocentada e o verdadeiro culpado exposto. Naquela noite, o ambiente na fazenda foi diferente. Os empregados, antes desconfiados, se aproximaram de Helena com pedidos de desculpa e gestos de carinho. Lucas e Mariana brincavam felizes, livres da sombra da desconfiança, e Augusto, silencioso, refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que algo mudara para sempre. Não era apenas a queda de Ernesto. Era o sentimento que, finalmente, ele aceitava dentro de si. Helena e as crianças já eram parte de sua vida. Mas ainda faltava o passo mais difícil, aquele que poderia transformar definitivamente o destino de todos. Os dias seguintes à expulsão de Ernesto trouxeram uma nova atmosfera para a fazenda. O clima pesado de desconfiança havia se dissipado, e em seu lugar surgira um ambiente de cooperação e respeito. Os empregados trabalhavam com mais alegria, como se um fardo tivesse sido retirado dos ombros de todos. Helena, antes vista como uma intrusa, agora era tratada com carinho. Muitos se aproximavam para oferecer ajuda, um prato de comida, ou simplesmente para dizer: "Você é forte, dona Helena. Foi injustiçada, mas a verdade sempre aparece." Helena, mesmo grata, continuava discreta. A vida já havia lhe ensinado que a humildade é a maior das proteções. Ainda assim, no fundo de seu coração, começava a florescer uma sensação que não experimentava há anos: segurança. Pela primeira vez desde a morte de seu marido, sentia que poderia respirar sem medo do amanhã. Augusto, por sua vez, parecia transformado. A experiência com Ernesto o fizera perceber que não bastava proteger Helena em momentos de crise. Ele precisava assumir diante de todos o lugar que ela e as crianças ocupavam em sua vida. O fazendeiro, antes reservado e endurecido pelo peso das responsabilidades, agora se permitia momentos de ternura. Era visto sentado à mesa com Lucas e Mariana, ouvindo as histórias infantis deles, ou ajudando a menina a pentear os cabelos, gesto que arrancava sorrisos da pequena e encantava os que assistiam de longe. Mas ainda havia algo em seu coração que precisava ser dito, algo que exigia coragem. Augusto nunca tivera medo de enfrentar homens, negócios ou desafios da terra, mas sentia o coração acelerar só de pensar em abrir sua alma diante de Helena. Numa tarde, após um dia de colheita farta, ele a convidou para caminhar até o pomar. Helena hesitou no início, mas aceitou. Lucas e Mariana ficaram brincando com Dona Estela, e os dois seguiram lado a lado entre as árvores carregadas. O silêncio inicial foi interrompido por Augusto. "Helena, quando você chegou aqui, eu não sabia o quanto mudaria a minha vida. Eu a defendi porque sabia que era o certo, mas hoje entendo que não foi só isso. Você e seus filhos trouxeram algo que eu já tinha esquecido. Trouxeram calor a esta casa." Helena corou, abaixando os olhos. "Augusto, não sei se mereço tanto. Sempre ouvi que eu era um peso, que atrapalhava." Ele parou de andar, segurou levemente as mãos dela e disse: "Para mim, você nunca foi um peso. Pelo contrário, desde que entrou na minha vida, me sinto mais leve. Você me fez ver que riqueza nenhuma vale se não houver alguém com quem compartilhar." As lágrimas de Helena escorreram discretas e ela não conseguia responder. O coração batia rápido, como se tivesse voltado à juventude. "Helena", continuou ele, com firmeza, "não quero que você e seus filhos apenas morem na minha fazenda. Quero que sejam minha família. Quero cuidar de vocês como se fossem parte de mim."
Ela arregalou os olhos, surpresa. Augusto, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só preciso que saiba que não falo por impulso. Pensei muito. Já perdi tempo demais vivendo sozinho, acreditando que não havia mais espaço para a felicidade. Você me mostrou que ainda é possível recomeçar. Nesse instante, Mariana e Lucas surgiram correndo pelo pomar, rindo. Mamãe, Augusto! Gritavam, carregando flores colhidas no caminho. Os dois chegaram ofegantes, e Mariana, sem entender o que se passava, entregou as flores a Augusto. São para você! Augusto se ajoelhou, pegou as flores e olhou para os dois. E se eu dissesse que quero ser como um pai para vocês? Lucas sorriu largo, sem hesitar. Eu sempre quis isso. Mariana, mais tímida, abraçou a mãe e depois olhou para Augusto. Eu também. Helena, diante daquela cena, não conseguiu conter o choro. Abraçou os filhos e, em seguida, voltou-se para Augusto. Se é isso que realmente deseja, então saiba que meu coração também já lhe pertence. Eu só tinha medo de acreditar de novo na felicidade. Augusto a envolveu em seus braços, e naquele abraço não havia apenas amor, mas também a certeza de um futuro construído juntos. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela fazenda. Os empregados, antes desconfiados, agora vibravam de alegria. Muitos comentavam que, depois de tanto sofrimento e injustiça, Helena finalmente recebera o reconhecimento que merecia. Dona Estela, emocionada, dizia a todos: eu sabia que esse homem tinha coração, só precisava da pessoa certa para despertar. O casamento aconteceu meses depois, simples, mas cheio de significado. Todos os empregados estavam presentes e a pequena capela da fazenda mal comportava tanta gente. Helena, vestida com simplicidade, irradiava uma beleza serena. Lucas e Mariana foram os pajens da cerimônia, sorrindo orgulhosos. Quando o padre perguntou a Augusto se aceitava Helena como esposa, sua voz ecoou firme. Com todo o meu coração. E quando a pergunta foi feita a Helena, ela respondeu em lágrimas. Sim, aceito, e agradeço a Deus por nos dar uma segunda chance. A festa que seguiu foi marcada por música, risos e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, a fazenda estava tomada por alegria verdadeira. Anos depois, os campos ainda floresciam, mas agora carregavam também a marca de uma nova família. Augusto, Helena, Lucas e Mariana trabalhavam lado a lado, unidos não apenas pelo sangue, mas pelo amor e pela lealdade que haviam conquistado juntos. O fazendeiro milionário, antes solitário e endurecido, agora era conhecido não pela riqueza, mas pela bondade com que tratava sua esposa, seus filhos e todos à sua volta. E Helena, a mulher humilhada e desacreditada, se tornara a senhora da fazenda, não pelo título, mas pela força de sua dignidade. E assim, aquilo que começou com humilhação terminou com respeito. O que começou com dor terminou com amor. Porque no fim, a vida mostrou que não há fortuna maior do que o coração que encontra um lar.